Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo da nossa série Desvendando a Candidíase. Para quem ainda não me conhece, eu sou Roberta Bose, sou farmacêutica, mestre em genética, especialista em nutrição e alimentação saudável. E aqui eu te ensino o caminho para você acabar de vez com a candidíase. E o nosso tema de hoje é: será que o que eu tenho é mesmo candidíase? Eu sei que isso é uma dúvida bem frequente que eu recebo durante as nossas lives, nos nossos vídeos, depois nos comentários que vocês me enviam, em mensagens no direct, perguntando: eu sinto um corrimento desse jeito, eu sinto coceira, eu sinto ardência, será que é candidíase mesmo? Então vamos lá. Hoje eu tô aqui para tirar as suas dúvidas, para te ensinar e te mostrar o que você deve considerar para saber se você tem mesmo candidíase ou não, tá? Porque nem sempre os exames que a gente faz vão realmente mostrar a presença do fungo, porque nem sempre, os exames normalmente a gente faz uma coleta vaginal e nem sempre naquele momento vai ter uma quantidade de fungo muito grande ali no canal vaginal que vai ser coletada, Até porque também a gente não consegue fazer uma varredura total. Na hora que você vai coletar uma amostra, coletar um material, você não faz uma raspagem ali de toda a parede vaginal, não. Você pega um pouco. Então, às vezes, durante a coleta do material, não pegou num local que tinha uma quantidade suficiente de fungos para aparecer ali no exame, para crescer na cultura, ou para aparecer ali, no microscópio, no primeiro exame, assim, que a gente faz, tá? Mas, claro, apareceu no exame, candidíase com certeza, tá? Mas a gente tem que considerar que nem todo corrimento é sinal de candidíase. Assim como nem sempre a candidíase vai ter corrimento. Como assim, Roberta? Olha, vamos lá. A candidíase é por causa do excesso, Tá acontecendo a candidíase aí porque o fungo cândida que já mora no seu corpo cresceu demais e tá aí causando problema, tá? Então, ele não tá só ali no canal vaginal. Ele está espalhado em todo o seu corpo, ele cresceu no seu corpo inteiro, o seu corpo todo desequilibrou e ficou num ambiente favorável para ele crescer, O fungo cândida está espalhado pelo nosso corpo já naturalmente, em quantidades bem pequenininhas que não causam nada. E quando está, com algum desequilíbrio no corpo, que o ambiente fica favorável para ele crescer mais do que o normal, ele vai criar problemas. Nem sempre ali, só na região vaginal. Para ele estar crescendo ali na região vaginal já quer dizer que ele cresceu principalmente no intestino, está espalhado pelo corpo inteiro, tá? Lembrando que se vocês tiverem perguntas, podem enviar, tá? Podem enviar aí ao longo da live. Se eu não conseguir responder aí enquanto eu estiver falando aqui no meio, aguarda aí que no final eu respondo tudo, não deixo ninguém aqui sem resposta. Então, vamos lá. O que normalmente faz a gente procurar um tratamento, procurar uma ajuda para acabar com a candidíase? Os sintomas vaginais, tá? Geralmente é o que mais vai incomodar a gente: coceira, corrimento, irritação, vermelhidão, dor nas relações, às vezes um pouco de ardência, para urinar, ardência na hora de fazer xixi, tá? Então isso faz a gente procurar um tratamento, procurar uma ajuda. Mas nem sempre vão estar aparecendo esses sintomas quando o fungo está em excesso no seu corpo, e também nem sempre esses sintomas querem dizer que é o excesso do fungo cândida, tá? Principalmente esses sintomas vaginais. Esses sintomas vaginais podem ser causados por muitas outras coisas e que tem tratamentos diferentes, tá? Tem coisa que é provocado por alguma bactéria, você tem que tratar da bactéria. Por algum protozoário, tem que tratar do protozoário, com medicamentos específicos, com tratamentos específicos. A candidíase você vai tratar de um jeito. Outros distúrbios você vai tratar de outros jeitos. Regilane, por que dá muita coceira? Regilane, isso tem a ver com as substâncias que o fungo produz aí. Ele produz mais de 80 substâncias aí, libera no nosso corpo mais de 80 substâncias. Então, essa coceira aí
é resultado tanto dos produtos que ele está, das substâncias que ele está liberando no nosso corpo e que estão irritando o corpo, quanto da própria resposta do nosso corpo, tá? Que algumas dessas substâncias também, além de serem já irritativas e provocar algumas coceiras, também fazem nosso sistema imune ter uma espécie de reação alérgica, liberar aí substâncias das mesmas que libera com alergia, que aí dá coceira também, tá? Então, é uma mistura dessas coisas. Então, gente, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, né, rapidinho, algumas diferenças das principais infecções vaginais, as que ocorrem mais e que às vezes confundem a gente, né, em relação à candidíase. Mas lembrando, tá? Não é só sintoma vaginal que vai determinar se você está com candidíase ou não. Exatamente porque tem outras coisas que podem estar confundindo. Então, fica aqui até o final que eu vou te passar outras coisas para você observar para saber se você está com candidíase mesmo ou não, tá bom? Então, vamos lá em relação ao corrimento, sintomas vaginais. Tem muitas outras infecções vaginais que os sintomas são parecidos também. Vão estar causando coceira, também vão estar causando irritação, dor na relação, vão estar tendo corrimento, tá? Mas aqui, em algumas delas, as próprias características, né, a própria cara, assim, do corrimento, já é um indicativo de que não é candidíase. Por exemplo, vamos lá, candidíase. Como que é o corrimento da candidíase, né? Imagino que se você já sofre com candidíase, você já sabe aí, né, exatamente como que é o corrimento da candidíase. O corrimento da candidíase é aquele esbranquiçado, né? Às vezes levemente esverdeado, mas não muito, tá? Esbranquiçado geralmente, né? Não tem cheiro forte. Eu sei que às vezes a gente se incomoda, né, com o odor assim, mas é um odor característico, mas não é forte, não é aquele um cheiro, né, completamente desagradável e tal. É um cheiro característico, mas que não é muito forte, tá? Aí sim pode ter, né, o inchaço vaginal, coceira, né? Lembrando, o corrimento também às vezes tem aquele aspecto de leite talhado, mais grossinho, parece que tem uns grumos ali, tá? E a quantidade varia, a quantidade pode ser muito, pode ser pouco, depende muito da pessoa, depende da quantidade de fungos que tá ali, tá bom? E essas outras coisas que eu falei, né? Você vai sentir ali nos sintomas locais, dor durante as relações, você vai sentir também, pode sentir desconforto, né, na hora de fazer xixi, sentir arder um pouco, tá? Normalmente não vai ter cheiro, né? Vai ser assim esbranquiçado, talvez levemente esverdeado, mas muito pouco, tá? Sem nenhum cheiro forte, nem nada assim, esse aspecto talhadinho, tá bom? E com essas outras características aí, né? De coceira, de inchaço, vermelhidão, dor na relação, tá? São os principais. E a Gardnerella, vaginose bacteriana. Aqui eu coloquei como exemplo Gardnerella, que normalmente é a bactéria que mais aparece aí, mas, né? No seu exame, se você tiver com uma vaginose bacteriana, pode aparecer como Gardnerella, Mobiluncus, tá? Pode aparecer como outras bactérias aí, que fazem parte também da microbiota vaginal, mas quando desequilibra ali, elas podem crescer demais e também causar problema, tá? Então, esse corrimento da vaginose bacteriana, né, normalmente aí provocado pela Gardnerella, ele vai ter um aspecto diferente. Esse sim vai ter cheiro forte, vai ter um cheiro parecido com cheiro de peixe, tá? Um cheiro de peixe podre, que as pessoas normalmente falam, né? É um cheiro de peixe bem forte mesmo. Ele já não vai ser esse aspecto esbranquiçado, já vai ser um pouco mais acinzentado, tá? Umas bolhas assim no meio, como se fossem umas bolhas de ar ali no meio do corrimento. Não vão ser os grumos igual na candidíase, vão ser um aspecto de bolhas de ar, tá? O cheiro bem forte, né? Como eu falei. E principalmente piora, né? Esse cheiro aí vai piorar durante, assim, logo após as relações sem preservativo. Então, teve alguma relação, né? E o contato ali da vagina com o esperma vai mudar o pH local ali, vai fazer esse odor piorar, tá? Então, logo, né? Durante ou logo após relações sem preservativo, sem proteção, vai piorar esse cheiro, tá? E assim, coçar, às vezes vai coçar, às vezes não, tá? Pode ou não coçar. É raro ter o inchaço, assim como na candidíase, tá? Não vai ser tão comum ficar inchado a região vaginal.
Dor na relação, sim, pode acontecer também. A ardência urinar também pode estar acontecendo aqui. A principal diferença é o aspecto do corrimento, tá? Que vai ser mais acinzentado, com aspecto de bolhas e o cheiro muito, muito forte, um cheiro de peixe muito forte, tá? E tem também a tricomoníase, que também pode estar sendo confundida aí por causa das questões do corrimento, tá? Que aí já vai ser um corrimento um pouco mais amarelado, esverdeado, assim, amarelo esverdeado, aí já é um pouco mais forte do que o leve esverdeado, que às vezes pode estar acontecendo na candidíase, tá? Então, ele já vai ser bem mais amarelado, assim, ou um amarelo esverdeado, tá? Bem aquoso, né? Mais líquido, assim, uma quantidade grande, também meio espumoso, parece que forma umas espuminhas ali, e também vai ter um cheiro forte, tá? E às vezes, né, em mais da metade dos casos, você vai encontrar ali a Gardnerella junto com o Trichomonas, porque o ambiente que os dois conseguem ali crescer bem, né, sendo que o Trichomonas não vive na gente, tá, o Trichomonas vem de fora, é uma infecção que vem de fora, a Gardnerella já cresce ali, mas o ambiente que é adequado ali para eles se desenvolverem é meio parecido, né, então é comum aí mais de 50% dos casos tá junto, tá, então tem essa diferença. Então, esses casos aí, o corrimento é bem mais específico. Porém, no caso da vaginose citolítica, que também é uma coisa que pode acontecer, é bem parecido. Os sintomas locais ali vaginais são parecidos com o da candidíase. E nesse caso, não é um fungo que cresceu, uma bactéria, um protozoário, né, como na Trichomonas. Não é, tá? Simplesmente os lactobacilos ali, né, que já vivem dentro já fazem parte, né, da microbiota vaginal, eles se multiplicam de um jeito bem desordenado ali, tá? Se multiplicam demais de um jeito desordenado, e isso começa a agredir as células, né? Isso se torna uma agressão para as células vaginais ali da mucosa vaginal, e começa a ter esse corrimento também, bem parecido com o da candidíase, esbranquiçado, tal. Pode ou não ter um pouco de grumos, mas é bem parecido, tá? E também tem, pode ter coceira, pode ter ardência em relação a essas coisas. Aqui, né, aqui é onde mais precisa prestar atenção nos outros sintomas que eu vou falar para vocês, tá? Eu vou falar para vocês a partir de agora. Aqui você tem que prestar mais atenção, porque é completamente diferente o tratamento da vaginose citolítica para o tratamento da candidíase. Embora o tratamento da candidíase, que eu falo para vocês, a maneira de acabar de verdade com a candidíase, que eu sempre estou aqui mostrando para vocês, falando a respeito disso para vocês, não vai interferir, ali não vai piorar a questão da vaginose citolítica, tá? A questão é que não vai nem melhorar nem piorar, porque não se sabe exatamente por que esses lactobacilos se multiplicam aí desordenadamente, tá? Então, assim, são tratamentos completamente diferentes, tá? Você vai precisar dar outros suportes ali para o seu corpo controlar isso aí. Mas aí o tratamento que a gente usa aqui, o tratamento que eu sempre falo para vocês aqui, você pode fazer esse tratamento de candidíase que não vai interferir também aqui, tá? E às vezes pode até estar acontecendo junto, porque, como eu falei, né, às vezes o ambiente pode estar razoavelmente semelhante e o fungo cândida pode estar crescendo aí misturado com a vaginose citolítica. Aí você tratando a candidíase de forma natural, como eu falo aqui para vocês através da terapia nutricional, aí sim, você fazendo tudo direitinho, acabou com o excesso do fungo no corpo. E continuou ainda, né, esse corrimento, essa questão, aí você pode investigar que pode ser sim uma vaginose citolítica, tá? Mas não é tão comum assim, é um pouco mais raro, tá? E normalmente a gente descarta as outras coisas primeiro, principalmente a candidíase, cuida lá da candidíase, né? Principalmente aqui de maneira natural, porque não vai estar agredindo o seu corpo como os tratamentos convencionais, que aí você fica tratando de candidíase, tomando um monte de remédio que vai agredir o seu corpo e não é para aquilo, aí
vai piorar, né? Tudo aí dentro do seu corpo, né? Regilane, o que para melhorar, Regilane? Olha, primeiro, antes de saber o que fazer para melhorar, você tem que ter certeza se é candidíase, né? E é isso que eu tô mostrando para vocês aqui agora, tá? No final, eu posso até passar uma geralzinha assim para vocês, de algumas dicas, né, se der tempo, mas antes de saber, de eu te mostrar, de eu te falar o que precisa para melhorar, você tem que saber se é candidíase mesmo, né? Depois eu continuo com as perguntinhas aqui de vocês, tá? Então, vamos lá. Corrimento da candidíase é, né, mais específico, mais diferente do que os seus outros corrimentos. Então, se tiver um cheiro forte, se tiver uma cor mais forte, tá? Abre o olho, vai no médico, vai procurar aí, porque nos exames esses aí são mais específicos, vão aparecer mais fácil nos exames, tá? E você vai saber que não é candidíase e tem que tratar da maneira correta essas outras coisas, tá? Então, vamos lá. Sabendo que a candidíase não é só vaginal, como eu falei, você pode ter sintomas no corpo todo, porque o fungo está espalhado pelo seu corpo todo. E como tem outras questões, como eu falei também, que tem corrimento, tem coceira, tem vermelhidão, nem sempre a candidíase vai estar com corrimento também. Então fica mais difícil ainda, né? Você pode não estar com corrimento, mas está sentindo irritação, vermelhidão, coceira, dor na relação. E isso fica mais complexo de você saber se é a mesma candidíase ou não. Então vamos prestar atenção em todas as outras coisas que acontecem aí no seu corpo, porque sim, o seu corpo está dando um monte de sinal de que está com excesso do fungo cândida espalhado. Porque aqui, quando eu falo de candidíase, eu não estou me referindo, né, tudo que eu falo aqui de candidíase, a respeito de tratamento, a respeito de como saber se é candidíase mesmo, né? Tudo que eu falo aqui para vocês a respeito de candidíase, eu não estou me referindo só à candidíase vaginal, eu estou me referindo ao excesso do fungo cândida no seu corpo inteiro, porque se está ali aquele excesso na vagina, aquele excesso na região íntima, ele está, com certeza, no corpo inteiro, tá? Então, vamos lá. Como que você vai saber no restante do corpo outros sinais, outros sintomas que você pode prestar atenção aí? Então, anota, tá? Anota qualquer coisa, depois você assiste de novo esse vídeo, assiste essa live que vai ficar gravada, tá? E vê aí, vai marcando aí se você tem alguma dessas outras coisas, tá? E além disso, não é só os sinais e sintomas, a gente tem que avaliar também nosso histórico aí, nossos hábitos alimentares, né? Os medicamentos que a gente toma, mas eu vou falar disso para vocês direitinho, tá? Então vamos lá, né? Que outros sinais que você pode perceber aí que o seu corpo está te mostrando que você está com excesso do fungo cândida aí? Distúrbios digestivos. Normalmente a gente nem liga, né? A gente pensa, meu Deus, mas eu tô com gastrite, eu tô com azia, com queimação, o que isso tem a ver com a coceira que tá lá embaixo na perereca, né? Nada a ver, tudo a ver, tá? O excesso do fungo cândida dentro do seu corpo vai te provocar sintomas digestivos, sim. Tanto porque sua digestão já não tá boa, porque se o fungo conseguiu crescer, é sinal de que tem uma desbiose aí, suas bactérias boas não estão funcionando tão bem, não estão na quantidade certa, né, ali no seu intestino. Então, a digestão não tá boa, vai sobrar mais comida, o fungo vai comer e vai crescer e causar cada vez mais problemas. Então, a digestão naturalmente já não está boa e o próprio fungo também vai atrapalhando a sua digestão, tá? Tem coisa que vai ser pela própria questão do desequilíbrio do corpo ali, que sua digestão não vai estar boa, e tem algumas coisas que vão ser pelas substâncias que o fungo está soltando aí, liberando no seu organismo, né, ali no seu intestino, tá? Na sua parte digestiva ali, no seu sistema digestivo, tá? Então assim, eu não vou entrar em detalhe de cada coisa hoje, mas isso aqui é para vocês prestarem atenção, tá? Se ligarem agora, tá? Então vamos lá, que distúrbios digestivos que podem estar acontecendo quando tem um excesso do fungo cândida aí no seu corpo? Azia, queimação, a sensação de estufamento no estômago pesado, parece que a comida tá parada, né? Refluxo, gastrite, a barriga inchada, excesso de gases, excesso de arrotos, tá? Tudo isso pode sim estar relacionado ao excesso do fungo aí no seu corpo, tá? Então presta atenção. Se você já tem ali, né, os sintomas vaginais e ainda tem alguns sintomas digestivos desse, já começa a ficar ligada, tá?
Presta mais atenção para ver se tem mais algumas outras coisas aqui. É claro, se você tem só sintoma digestivo, né? Não tem mais nada do que eu vou falar aqui para vocês, quer dizer que é o excesso do fungo? Nem sempre, tá? Aí você tem que investigar um pouco mais. Mas, se você tem mais coisas do que eu vou falar aqui para você, abre o olho, principalmente se você já está com algum sintoma vaginal também, tá? Mas nem sempre você vai estar com sintomas vaginais, vai ter muitas dessas outras coisas que vão estar mostrando que você está com excesso do fungo aí no seu corpo, tá bom? Então vamos lá. Sintomas dermatológicos, né? Você pode ter pele ressecada ou pele mais oleosa do que o normal, tá? Excesso de oleosidade ou falta, né, de oleosidade, a pele muito ressecada, descamando, tá? Às vezes pode estar descamando perto da boca, pertinho do nariz, assim, descamando assim, né, por dentro aqui da orelha. Você pode ter caspa, seborreia, você pode ter psoríase. Você pode ter manchas, tá? Manchas na pele, tanto manchas esbranquiçadas, aquelas típicas aí, né, de fungo, tá? Ou manchas avermelhadas, que podem ou não coçar, bolinhas que coçam também, às vezes bolinhas atrás do braço, assim, ou pelo restante do corpo, cotovelo, no joelho, tá? Bolinhas na virilha, tá? Os homens costumam ter bolinhas que coçam ali na virilha, tá bom? E, né, seborreia, acne também, você pode ter espinhas aí por causa do excesso de fungos aí no seu corpo, né, na sua pele, tá bom? Então pode ter tudo isso. Sem contar também, você pode ter a unha fraca também, né, cabelo fraco, caindo muito, a unha fraca, a unha descamando, com manchinhas esbranquiçadas também, com marquinhas, né, na unha assim também, tá? A unha parece que fica meio rachadinha, assim, não cresce muito bem, tá? Fungos, as unhas não precisam ter necessariamente aqueles sinais típicos de fungo crescendo na unha, mas tem outros sinais de que tem um excesso de fungos no seu corpo que atrapalha o crescimento das unhas pelas substâncias que libera e tal. Então, você pode estar aí percebendo nas suas unhas, nos seus cabelos, um excesso de fungo no seu corpo, tá? Sinais aí de que tem muito fungo no seu corpo, tudo bem? Outras coisas também, tem muito sinal de hipoglicemia, que o fungo provoca muito hipoglicemia na gente, não só por ele comer a comida que a gente está ingerindo, né? A gente às vezes está se alimentando super bem, acha que está alimentando o nosso corpo, mas na verdade a gente está alimentando o fungo, a gente está dando comida para o fungo, não para o nosso corpo, tá? Quem está usando é o fungo, então ele vai estar provocando hipoglicemia na gente porque ele está usando o nosso alimento ao invés da gente mesmo, e também substâncias que ele libera no nosso corpo fazem o nosso corpo liberar substâncias ali também que vão fazer nossa glicemia baixar, que vão sinalizar aí para o nosso cérebro pedir mais comida, né? Então, assim, você pode sentir como sintomas de hipoglicemia. Hipoglicemia, gente, não é só quando cai o açúcar do sangue, você desmaia, não. Tem muitas outras coisas que estão relacionadas à hipoglicemia que a gente, às vezes, não faz a ligação, tá? Então, você pode ter, né, os típicos, fraqueza, tontura, mas você pode ter extremidades frias, sabe? A mão, tá calor, mas você tá com a mão gelada, você tá com o pé gelado, tá? Pode ter enxaqueca, dor de cabeça, distúrbio do sono, você pode ter um sono agitado, você pode, às vezes, acordar mais cansado do que foi dormir, tá? E transpiração excessiva também, tá? Você pode ter esses sinais aí que o corpo tá mostrando que você tem hipoglicemia. Presta atenção nisso também, tá? Você pode ter aumento da TPM, você pode ter alterações do fluxo menstrual, tanto para mais quanto para menos, tá? Aumentar o fluxo menstrual, diminuir o fluxo menstrual, ficar com a menstruação irregular, tá? Às vezes, vem aí sua menstruação com 30 dias, às vezes vem com 45, aí depois vem com 20. Então, isso pode também ser um sinal de que tem muito fungo aí no seu corpo, porque o excesso do fungo vai estar provocando distúrbios hormonais aí, tá? Vai desregular seus hormônios, vai desregular os neurotransmissores, e isso pode sim te dar uma vontade exagerada de comer doce, tá? Pode te dar ansiedade, nervosismo, irritabilidade, tá? Tensão, você tá irritado com todo mundo, parece que acordou, que brigou com o mundo, quer xingar todo mundo, tá? Falou bom dia por quê? Né? Desse jeito. Ou então você pode ter até depressão, ficar deprimido, tá? Por causa desses distúrbios aí, essa bagunça que o excesso do fungo cândida está provocando aí nos seus neurotransmissores, tá?
E você pode ter também hiperatividade tanto física quanto mental, diminuição da concentração, diminuição da memória. Então, é muita coisa que está acontecendo dentro do seu corpo que pode estar causando esse monte de sintomas. Então, para você saber se você tem candidíase, não basta só prestar atenção nos sintomas vaginais, tá? Então, vamos prestar atenção em todas essas outras coisas que estão acontecendo aí no seu corpo também. Ah, eu não tenho corrimento não, de vez em quando eu sinto uma coceira lá, né, na região vaginal, às vezes, né, um pouco de dor na relação. Nossa, mas a minha digestão é péssima. Meu Deus, parece que tudo que eu como fica parado no estômago. Nossa, minha barriga tá sempre inchada. Ai, eu tenho uma coceira, né, aqui na orelha que não passa. Nossa, tô cheia de bolinha aqui no cotovelo que fica me incomodando, né? Ai, nossa, de vez em quando me dá umas enxaquecas, me dá umas dor de cabeça, umas fraquezas, umas tonturas. Então, vai juntando isso aí, tá? Se tiver aí uns 3 tipos ou mais dessas coisas, abre seu olho que pode sim ser o excesso, é muito, muito provável que seja excesso do fungo cândida aí no seu corpo, tá? O que mais, então? Tá bom, eu já sei essas coisas, mas vamos lá, tem mais coisa que você pode conferir, tá? Vamos conferir os seus hábitos alimentares, vamos avaliar seus hábitos alimentares. Como que é a sua alimentação? Você se alimenta bem? É saudável? Né? Só come coisas naturais? Ou de vez em quando tem ali, você percebe que tem um excesso de açúcar no que você come? Come muito alimento ultraprocessado. Ai, Roberta, o que é ultraprocessado? Que palavra grande! Ultraprocessados são esses alimentos muito industrializados, que tem muito aditivo químico, por exemplo, refrigerantes, esses salgadinhos de pacote, sucos de caixinha também, essas coisas que você vai ler a lista de ingredientes, você reconhece assim umas 2 ou 3 coisas só, sendo que uma delas é açúcar, geralmente, tá? Então tem ali muito conservante, tem, né, aditivos de todos os tipos ali, tem conservante, tem acidulante, tem realçador de sabor, corante, tem um monte de coisa diferente ali que vai estar agredindo muito suas bactérias boas e abrindo espaço aí no seu corpo, né, para causar desequilíbrio e para o fungo crescer mais aí do que deveria, tá? Então assim, olha, como que é a sua alimentação? Você come muito açúcar, come muito doce, né? Eu como ultraprocessado demais, tô sempre comendo um salgadinho de pacote ali, né? Um refrigerante, eu amo refrigerante. Eu como muita massa, muito pão. Nossa, todo fim de semana com pizza. Todo dia de manhã eu como meu pão francês. Vai prestando atenção nisso aí, porque o fungo se alimenta muito, 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 muito mesmo de açúcar, carboidratos refinados, tá? Proteínas com a digestão difícil, como por exemplo as proteínas do leite, tá? Então, presta atenção aí, se você está exagerando também aí, né, no leite, nos derivados do leite também, tá tomando muito iogurte, tá comendo muito queijo, principalmente esses iogurtes aí cheios de corantes e adoçados e com açúcares, né? E também tem alguns alimentos tidos como saudáveis que você usando repetida, assim, esses industrializados, às vezes você vai olhar um alimento saudável industrializado, um biscoitinho saudável lá, você vai ver que tem muita coisa artificial ali, tá? Tem adoçantes estranhos, tem uns conservantes diferentes, tem umas coisas ali que não vão estar fazendo bem também para sua microbiota, tá? E podem estar alimentando mais o fungo do que você também, tá bom? E também tem alguns tipos de alimentos saudáveis que você, usando em excesso ali, você pode estar alimentando o fungo também mais do que o seu próprio corpo, tá? Então, como que tá aí a sua alimentação? E é assim desde quando, né? Desde pequeno? Desde pequeno, quando era pequeno, você tomava muito danoninho, comia muito chips, muito biscoito recheado? Como que era? Porque isso aí são coisas que vão se somando e vão gerando aí, alimentando esse desequilíbrio, gerando esse desequilíbrio no nosso corpo para deixar ele favorável para o fungo crescer. Lembra, gente? O fungo cândida, ele faz parte da nossa microbiota, ele faz parte de todo o conjunto ali dos bichinhos que moram dentro da gente, das bactérias, tá? A gente tem dentro da gente ali na microbiota bactérias, fungos, tá? A gente tem
bichinhos que moram ali na gente e ajudam a gente com muita coisa. As bactérias ali intestinais são, assim, indispensáveis, ajudam muito na nossa digestão, ajudam muito, né, na nossa imunidade, tá? Elas têm funções importantíssimas para o nosso corpo funcionar bem. E tem os fungos também, normalmente eles estão ali sem causar nada demais, não, tá? Mas se crescer demais, começa a dar problema. E esse desequilíbrio aí no nosso corpo, né, vai acontecendo aos poucos, não é de repente de uma hora para outra. É claro, pode acontecer de uma hora para outra, porque eu vou te falar aqui, ó, outra questão aqui que você pode avaliar também, que você deve avaliar, é a questão de uso de medicamentos. Por quê? Pode sim acontecer um desequilíbrio de uma hora para outra, pode, por exemplo, se você precisa tomar um antibiótico por muito tempo, tá? Você teve algum problema de saúde, precisou tomar um antibiótico por bastante tempo, aí, por, né, mais tempo. Inclusive, assim, nem precisa ser tanto tempo, tá? Se tomou aí uma semana de antibiótico, já é o suficiente para dar uma desregulada bem boa aí nas suas bactérias e abrir espaço para o fungo cândida crescer, né? Quem sofre aí com candidíase recorrente, né, me fala aí se nunca teve uma crise logo depois de precisar tomar um antibiótico. Isso é bem comum de acontecer, né? Então, os medicamentos também podem estar abrindo espaço e deixando o corpo favorável para o fungo cândida crescer, tá? Principalmente os antibióticos, tá? Os antibióticos vão sim favorecer aí o crescimento do fungo cândida, mas não só isso, tá? O excesso dos próprios antifúngicos também. Se você sofre com candidíase recorrente, você já deve ter tentado tomar muita coisa, né? Já deve ter tentado de tudo, tomar um monte de fluconazol, cetoconazol, itraconazol, nistatina, um monte de coisa. Né, já deve ter tentado muita coisa e você vê que no começo até resolve, depois vai resolvendo cada vez menos, né, e vai voltando mais rápido e vai voltando mais forte. Tá? Então o fungo vai criando uma resistência, sem contar que o excesso, né, desses medicamentos aí por muito tempo vai provocando distúrbios no seu corpo também, principalmente distúrbios hepáticos, tá? Vão estar atrapalhando o funcionamento do seu fígado, mas também tem outras coisas que podem acontecer, algumas coisas hormonais, tá? Alguns distúrbios hormonais que podem acontecer com o uso a longo prazo também. E isso vai estar ajudando o fungo a crescer mais, tá? E também tem outras coisas, né? Como os anticoncepcionais hormonais, que os hormônios que estão ali presentes, né? Eles vão favorecer o crescimento do fungo, né? O fungo cândida tem ali, né, na estrutura dele, algumas coisas que são estimuladas pelos hormônios esteroides, né? Então, esses hormônios que estão ali, tanto os nossos próprios hormônios naturais, né? Por isso que às vezes piora no período pré-menstrual, tá? Mas esses hormônios que a gente está colocando ali, adicionais no corpo, né? Esses anticoncepcionais hormonais, também vão estar exercendo um certo efeito sobre o fungo, favorecendo o crescimento dele, não só diretamente ali sobre ele, mas também no ambiente, tá? E antiácidos também vão estar favorecendo o crescimento do fungo, se usando muito antiácido, porque vai estar atrapalhando sua digestão, né? A digestão precisa dos ácidos para funcionar bem. Aí a gente está com queimação, aí toma um antiácido para diminuir a acidez. Só que aí, você diminui a acidez, mas aí a sua digestão não vai acontecer tão bem. Vai sobrar um monte de coisa mal digerida ali e o fungo vai usar aquelas coisas mal digeridas porque o seu corpo não vai conseguir absorver e aproveitar. Então vai fazendo esse ciclo, tá? E quanto mais o fungo cresce, mais você vai sentindo sintomas digestivos, e mais remédio você vai tomando e mais o fungo vai crescendo, né? É tipo isso, tá? E também, né, laxantes, os laxantes vão atrapalhar a absorção dos nutrientes, vão atrapalhar as bactérias boas também, tá? Os corticoides também vão estar influenciando aí o crescimento do fungo, tá bom? Então vamos lá, né? Vocês viram quanta coisa tem de diferente que a gente pode observar, que a gente precisa observar no nosso corpo para saber se está com acesso do fungo cândida aí mesmo. Porque a candidíase não é ali só o sintoma vaginal, não é só a coceirinha, o corrimento, a dor na relação, o inchaço, a vermelhidão, esses sintomas ali locais vaginais. Para estar acontecendo aquilo ali, antes daquilo aparecer ali na vagina, já aconteceu muito, está acontecendo muita coisa dentro do seu corpo. Tá?
já tem distúrbio pelo corpo inteiro aí, porque o fungo está espalhado por tudo, e ele libera muitas substâncias, pelo menos umas 80 aí, substâncias diferentes, cada uma provocando coisas diferentes. Então você pode ter distúrbios hormonais, você pode ter distúrbios de neurotransmissores, sabe? Que vão estar te causando ansiedade, vão estar te podendo causar depressão, ansiedade, irritabilidade, tá? Muita coisa. Até o desejo exagerado de comer doce não é porque você tá querendo. É porque o fungo tá fazendo você querer, tá? Então, é muita coisa que está acontecendo no seu corpo. É tanta substância que o fungo, né, despeja aí no seu corpo, que pode sim acontecer tanta coisa diferente e a gente fica perdido porque não sabe. Às vezes, a gente passa a vida inteira. Tem muita gente, infelizmente, porque hoje em dia, né, esse conhecimento, infelizmente, são pouquíssimos os profissionais de saúde que têm esse conhecimento. Então, imagina, se os próprios profissionais de saúde já são poucos que têm esse tipo de conhecimento, imagina a população em geral. É pouquíssimas pessoas têm esse conhecimento. Por isso que eu estou aqui trazendo esse conhecimento para vocês, compartilhando esse conhecimento com vocês. Porque ele é importantíssimo e pouca gente tem esse conhecimento aí por completo, tá? Dessa interligação de tudo isso. Porque não é raro, tá? É muito comum as pessoas passarem a vida inteira tratando uma gastrite, mas que no fim das contas é porque está com excesso de fungo aí no corpo. Está com excesso de cândida aí espalhada aí no seu corpo. E você está tratando a gastrite a vida inteira. Às vezes, você está tratando até, sei lá, um distúrbio da sua pele. Às vezes você está tratando até uma depressão ou uma ansiedade. Às vezes, uma síndrome do pânico. Você pode estar tratando distúrbios assim que são muito graves, que têm tratamentos muito pesados, assim, sabe? Com muito medicamento, com muita coisa que, se você, né, olhasse tudo no geral, é claro, você precisa de tratamentos muitas vezes, mas você não tem que tratar só sintomas, tem que tratar a raiz do problema. Se você chega lá na raiz do problema, trata aquilo ali, os outros sintomas vão se resolvendo. E em algum momento você já não vai ter mais aqueles sintomas todos, porque você está cuidando da base, você está cuidando ali da raiz do problema, tá? Então, vamos prestar atenção nisso, vamos espalhar essas informações, levar para o maior número de pessoas possível que vocês conhecem, vamos levar para a mulherada isso aí, para elas saberem que, primeiro, que candidíase não é só vaginal, e segundo, que tem jeito sim, ninguém precisa ficar sofrendo com candidíase para sempre, a vida inteira, tá? E tem todas essas outras coisas que você tem que prestar atenção para ver se realmente é candidíase, porque às vezes você não vai estar com sintomas típicos vaginais ali, mas você tem mais um monte dessas outras coisas que estão assim, gritando que é um excesso do fungo cândida aí no seu corpo, tá? Então, vamos ver isso aí, vamos prestar atenção. Você tá com um monte desses sintomas aí que eu falei, sua alimentação não tá legal, você tá comendo muito doce, você tá comendo muita massa, você tá comendo aí tá tomando muito leite, comendo muito derivado de leite, muito produto industrializado, não dorme muito bem, não se exercita, anda estressada com tudo. Então, vamos prestar atenção nisso aí, vamos cuidar, porque isso aí sim é um indicativo fortíssimo de que tá com excesso do fungo cândida aí no seu corpo, e a gente tá aqui para tratar a base, a raiz do problema, tá? É isso que eu trago para vocês sempre. E como eu tô sempre recebendo essas perguntas, será que é candidíase mesmo que eu tenho? Eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, eu tenho um corrimento, eu tenho uma coceira, né? Eu tenho caspa, eu tenho excesso de gases. Então, assim, eu tô trazendo isso aqui para vocês prestarem atenção nessas coisas, porque isso, sim, pode definir seu diagnóstico. Ele a gente fala que é o padrão ouro, assim, sabe? Para saber se dá com excesso de fungo cândida aí no seu corpo, tá? Avaliar tudo isso.
os seus hábitos alimentares, né, os medicamentos que você tem tomado, esses sintomas todos gerais aí do seu corpo, incluindo os vaginais também, tá? Então, juntando tudo isso, aí sim você consegue ter um diagnóstico correto e, consequentemente, fazer o tratamento correto. E acabar com a candidíase, né, gente? De uma vez por todas, para valer, né? Então, deixa eu ver aqui, que vocês me mandaram perguntinhas aqui. A Gracilene já botou aqui do corrimento, que não tem cheiro, né, branco. Ah, aqui, ó, colocou aqui também, que tem muita dor no pé da barriga quando tá menstruada. Pode acontecer sim, tá? Pode acontecer. Ah, a Gracilene que falou do esposo dela outro dia. Em outro vídeo ela falou do esposo dela que tinha muita coceira nos braços. Colocou aqui, ó, meu esposo ainda continua com muita coceira nos braços. Qual exame que meu esposo pode fazer? Gracilene, o principal é prestar atenção nesses sintomas, né? Até porque a gente, né, para candidíase vaginal, ainda consegue fazer alguns exames locais. Para o seu esposo tem que ver com um médico que entenda disso, tá? Porque sim, existem alguns exames que ele pode fazer, mas não vão ser muito específicos do tipo, fez um exame de sangue e vai estar lá constando que tem excesso de fungos, tá? Tem alguns exames que são uns marcadores que você, somando, né, alguns deles, né, conferindo o resultado ali de alguns e somando ali mesmo, né, os resultados, você consegue ter um indicativo se está com excesso de fungos aí no corpo, tá? Mas não é todo médico que vai, até que pedir o exame, ele pode pedir, todo médico vai poder pedir, mas não é todo médico que vai saber interpretar, tá? Então, assim, em geral, alguns médicos integrativos até conseguem interpretar melhor esses exames para ter uma noção maior se está com excesso de fungos no corpo. Mas, como eu falei, exatamente por não ter um exame totalmente específico, é que a gente, o diagnóstico ouro, assim, sabe? O diagnóstico principal mesmo que você vá no médico, né, que entenda muito desse assunto, o diagnóstico vai vir principalmente, sim, pela análise aí dos hábitos alimentares, dos sinais e sintomas, tá? Do que ele está sentindo, dos medicamentos, da alimentação, tá? Ele vai avaliar tudo isso. Meu esposo come muito pão. Eu lembro que você falou que ele toma muito leite também, né? Então, tá com sintomas aí de excesso de fungos, né? Com a alimentação indicando tudo para isso também, tá? E para você fazer uma terapia nutricional anticândida, você não precisa fazer um exame falando que tá com excesso do fungo cândida ali, não. Até porque você não vai ter efeito colateral nenhum, tá? Se você bem acompanhado, tá? Tendo o acompanhamento correto, você fazendo uma terapia nutricional anticândida, você vai estar reequilibrando o seu corpo como um todo, tá? Então, você reequilibrando o corpo, você está deixando o ambiente, não só o ambiente funcionando bem e não deixando o fungo cândida crescer ali. Ele também, né, o ambiente todo equilibrado, ele vai estar regulando tudo. Então, independente do que está causando, né, esses incômodos aí, é muito provável que, no mínimo, esses incômodos diminuam, tá? No mínimo, porque se já tentou várias coisas, né? Eu me lembro que você falou da outra vez que já tinha ido em vários médicos, feito exame, feito um monte de tratamento e não estava resolvendo. Então, faz a terapia nutricional que você vai ver uma melhora muito, muito grande. Uma melhora muito boa. Mas é claro, tem que ter acompanhamento, tem que ser com quem entenda, tá? Quem entenda do assunto para te acompanhar, para te passar todas as informações do que você deve incluir na alimentação, o que você deve retirar por um momento, tá? E quando pode voltar cada coisa, acompanhar aí toda a evolução, tá? Acompanhar toda a evolução aí do seu esposo, tá? Gracilene, terapia nutricional anticândida pode ser um nutricionista que entenda do assunto, tá? Eu mesma também tenho um método
de terapia nutricional anticândida, tá? Se você quiser mais informações, até te passo, porque no momento não tá liberado, tá? Não tá liberado para venda, porque eu acabei de fechar uma turma, tô cuidando da minha turma ainda com toda a atenção, então não dá para abrir outra agora, tá? Mas fica ligado aí que quando eu abrir uma outra, fica sabendo, tá? Se precisar de mais informações, me manda também no privado. Então, assim, especialistas que vão entender especificamente desse assunto são alguns nutricionistas funcionais, tá? Não são todos também, não quer dizer que só porque o nutricionista é um nutricionista funcional, ele vai entender especificamente de excesso de fungos, tá? De candidíase, síndrome fúngica, o excesso de fungo aí no corpo, tá? Não quer dizer que ele vai entender especificamente, porque tem muita coisa, muito detalhe, tá? Que é muito específico para fungo, porque a gente tem que enfraquecer o fungo, né? Parar de dar comida para o fungo e, ao mesmo tempo, fortalecer a imunidade, tá? Então, assim, é bem específico. Então, alguns médicos integrativos podem, sim, te ajudar, tá? E alguns nutricionistas também funcionais, integrativos também, tá? Deixa eu ver, Patrícia. Para descobrir se é candidíase é só fazendo o Papa Nicolau ou tem outro exame que posso descobrir? Patrícia, como eu falei aqui, você, no Papa Nicolau nem sempre vai aparecer, tá? Porque nem sempre onde foi coletada a amostra para o exame, né, vai ter ali o excesso do fungo, não vai estar o excesso do fungo ali, né, dentro do canal vaginal ali, nas paredes vaginais, no colo do útero, espalhado por ali, né, não vai estar sempre na mesma quantidade em todos os locais, não. Então, às vezes, onde foi coletado o exame, não vai ter dado a sorte de pegar ali o fungo, tá? Então, não vai aparecer no exame. Mas, aparecendo no exame, tá confirmadíssimo. Se não aparecer no exame, não quer dizer que você não tenha, tá? Como eu falei aqui com a Gracilene, tem alguns exames que podem ser feitos para complementar isso aí, para ajudar a diagnosticar o excesso de fungos, mas aí são alguns marcadores bem, não são exatamente específicos, tá? Então são marcadores diferentes que nem todo médico vai saber interpretar, tá? E que juntando o resultado deles dá um autoindicativo, né, de que tem o excesso de fungos no corpo. Em geral, o que dá o diagnóstico aí correto do excesso do fungo cândida pelo seu corpo é tudo isso que eu falei, tá? É avaliando tudo isso, avaliando os hábitos alimentares, o histórico de medicamentos, avaliando esses outros sinais e sintomas que você tem aí no corpo, que são altíssimos indicativos de excesso de fungo, tá? Junto com os sintomas vaginais também. Então, se você tem um corrimento ali, sintomas vaginais, né? Você tá ali com coceira, com corrimento, com ardência, dor na relação, vermelhidão, inchaço vaginal, às vezes uma ardência para urinar, e junto com isso você está tendo um desejo muito exagerado de comer doce, você tem alguns sintomas na pele, ou sintomas digestivos, tá com estufamento, tá sentindo aí mão fria, pé frio, tá dormindo, né, com sono agitado, não tá dormindo bem. Então, assim, você vai somando tudo isso e ainda, né, come muito doce, come muito produto industrializado. Então, tudo isso aí, se somando, vai fechando o diagnóstico correto, tá? E assim, né, o Papa Nicolau pode aparecer, mas também tem exames de cultura, tá? Exames de cultura de secreção que podem também dar positivos, mas como eu falei, também nem sempre vão dar positivos, não são totalmente, não são 100%, sabe? Então, gente, como eu falei, só recapitulando aqui, né, para você saber se você tem candidíase, tem que avaliar o corrimento, tá? Geralmente, candidíase não quer dizer que é só vaginal, tá? Quando aqui, a minha abordagem, quando eu tô falando de candidíase aqui, de tratamento de candidíase, não é só sintoma vaginal, não. Tô falando de candidíase, está espalhado no seu corpo todo, porque se você tem sintoma vaginal, é sinal de que está espalhado no seu corpo inteiro o fungo cândida, tá?
Então, você vai somar e saber se tem candidíase, né? Geralmente, o sintoma vaginal é que incomoda mais e faz a gente procurar um tratamento. Então, vê aí, como é que tá o corrimento? Você tem corrimento? Não tem? Como que é a cor do corrimento? Né? Vamos, já pelo corrimento, dá para separar algumas coisas aí e ver se é candidíase, se não é, tá? Então, tem ali os sintomas vaginais, e mais o que que você tem? Né? Você tem sintomas gástricos? Você sente alguma coisa no estômago, azia, queimação, refluxo? Tá com o estômago pesado, estufado, com excesso de gases? Tá com vontade exagerada de comer doce? Tá com língua branca? A língua branca eu não tinha falado aqui, né? Nos sintomas ali de pele também, tá? Você tá aí com manchas na pele, pele descamando, pele seca, você tá aí com unha fraca, cabelo caindo, você está sentindo fraqueza, tontura, a memória não está boa, não está conseguindo se concentrar bem, você acorda mais cansado do que quando foi dormir, tá? Então, assim, soma tudo isso aí, tá? Pensa aí repara aí como que é a sua alimentação, tá? Você come muito doce, come um pãozinho todo dia, você toma leite sempre, tá comendo, seu café da manhã todo dia é pão, queijo e leite com café? Então, presta atenção nisso aí, tá? Se você come muita massa, tá? Muito produto industrializado aí, muito salgadinho de pacote, refrigerante, suco de caixinha. Presta atenção nisso, que é um indicativo grandíssimo de que o que você tem é realmente candidíase, tá? Gracilene, doutora, meu esposo vai amanhã consultar com um alergista porque a coceira nos braços dele está insuportável. Ai, Gracilene, ele tem que cuidar da raiz do problema, tá? Enquanto ele não cuidar da raiz do problema, não vai passar. Ele pode até, né, usar alguma coisa que vai aliviar os sintomas, mas pelo que você já me falou, desde outro dia, né, desde de outra live, você já falou e não tá melhorando, né? Então tem que cuidar da raiz do problema, tá? Não é só amenizar os sintomas que vai acabar com o problema dele, não, tá bom? Me manda, qualquer coisa, me manda ali uma mensagem no direct, tá? Como pra gente conversar melhor, tá bom? Então, meninas, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Eu sei que às vezes fica muita dúvida se o que a gente tem realmente é candidíase ou não, tá? Então, ficou alguma dúvida, assiste de novo esse vídeo, vai marcando ali, assiste com atenção, vai marcando, vai prestando atenção em como que você está se sentindo agora, né? O que você está neste momento sentindo, presta atenção no seu corpo, confere aí os seus hábitos, né, alimentares, os medicamentos que você toma, tá? Então, presta atenção nisso, que tenho certeza que você vai conseguir saber se é candidíase ou não, tá? E se fez sentido para vocês esse vídeo de hoje, essas informações de hoje, então curte, né, compartilha com uma amiga, me segue aqui nas redes sociais, tá? Aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, porque tem algumas coisas que se complementam, né? Cada rede eu consigo colocar algum tipo de conteúdo e um vai complementando o outro para você ter aquele leque bem completinho de informações para te ajudar a saber se você tem mesmo candidíase e também a acabar de vez com a candidíase, tá? Então, meus amores, o que eu tinha para falar era isso para vocês hoje. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui, pela atenção de vocês. E vamos espalhar essas informações aí, né? Fortalecer nosso movimento Mulheres contra a Candidíase. Vamos acabar com a candidíase, levar informações científicas aí, né? Cientificamente embasadas, para ninguém sair por aí fazendo um monte de besteira que no fim vai só piorar a candidíase e piorar a saúde como um todo também, né? Então, minhas lindas, olha, um grande beijo. Até a próxima e fiquem com Deus.